Sejam bem-vindos todos a mais uma vez aqui no canal da João Financeiro. E hoje eu trouxe reforços, eu já trouxe o quarteto aí, o quarteto dos heróis, né, que está sendo considerado. Tá aí com o Sandro, tô com o Felipe, o Milton D'Antunes também, nessa luta com vocês, nessa batalha, nessa verdadeira batalha aí, vários benefícios chegando. E hoje o assunto da vez, chegou a hora de nós falar um pouco mais aí sobre a margem. Eu trouxe nada mais, nada menos que esses super-heróis aí, junto com o Super João, que realmente vai falar um pouco mais para você sobre a margem. Isso aí, a margem de 5% do INSS é uma coisa muito necessária que aconteça. A gente fez algumas enquetes, a gente vem trazendo números que realmente mostram que nesse momento os aposentados precisam sim da margem. E vou fazer perguntas para esses caras aí, que são feras, que são os meus amigos que eu considero muito, e vão falar com vocês aí mais detalhes sobre a margem. Eu estou muito feliz aí de ter eles no meu canal hoje como convidados, meus parceiros de verdade, e vou começar fazendo a pergunta então para o meu amigo Sandro. Sandro, você que tem acompanhado também, a gente sabe que a gente já veio de uma vitória aí através da suspensão, né? O Sandro, o Felipe, o Milton, a gente estava recebendo mensagem de senador, a gente está em contato direto com eles, e o Sandro também, e a gente sabe que o senador, o Everton, ele ficou contra a margem. Então, eu queria que tu falasse um pouco mais, nas tuas palavras aí, o contato que você tem com ele também, sobre essa questão da margem, como é que a gente pode trabalhar, o que, que aconteceu, para o pessoal entender um pouco mais por que ainda não saiu a margem e algumas possibilidades também de sair essa margem. Ô, João, muito obrigado pelo convite, por ter me chamado aqui para o seu canal, tá? Quarteto cada vez mais forte. Olha só, a gente acha engraçado a forma que as coisas vão fluindo. O Everton, apesar de ele ter votado contra a margem, foi tanta argumentação um contra o outro ali, eu tentando convencer ele e ele tentando me argumentar o contrário, que acaba que a gente começa a ter um vínculo, uma sintonia para poder falar mais abertamente com o outro. Então, assim, ele mesmo me relatou, e outros senadores também me relataram, que faltou articulação para convencer os senadores. Faltou isso. Então, assim, eu acredito que a margem é possível e é uma luta que ainda não acabou. Então, o Everton, ele ainda continua reticente. Mas vários outros que já eram contra, como, por exemplo, o Paulo Paim, como, por exemplo, o Lazier, que já vieram para o nosso lado. Então, a gente tem muitos ali que estão comprando a ideia e estão vendo que a margem é benéfica. Então, ao meu ver, faltou articulação e o Everton ainda vai vir para o nosso lado. E ele foi um grande herói na questão da conquista da margem. Por isso que eu sempre falo, não se prendam ideologias. Da suspensão. Da suspensão, exato. Ele foi um grande herói da questão da suspensão. Então, assim, é por isso que eu digo, não se prendam ideologias. Vamos se prender a ações. Eu brinco, advogado se preocupa com causa. Então, eu acho que a gente tem de tudo para reverter esse jogo aí e ganhar. Então. Eu acho que a gente vai conseguir. Que legal, cara, que legal. Assim, parabéns pelas tuas palavras aí, falando um pouco mais sobre a margem. E falando sobre a margem, não posso deixar de também falar aí, fazer uma pergunta para o meu amigo Felipe Brito. Ele que é um cara que também está lutando há bastante tempo na margem. Ele que foi o cara que trouxe o capitão para o jogo, ele iniciou tudo, o deputado capitão Alberto Neto, que é o precursor também do PL 2017-2020, né, que está em contato também junto com nós, direto com o capitão, e não podemos deixar esse mérito aí para o Felipe também, que ele também começou essa história da margem, e falar um pouco mais aí, Felipe, do que o capitão vem programando com a margem, o que também você está aí tentando lutar pela margem, mas realmente em prol das pessoas, e não pelo fato em prol das financeiras. É isso aí, João. É exatamente o argumento que a gente está tentando usar. Agora porque eu sempre venho falando há 2 meses atrás. Na cabeça dos deputados, né, a gente conseguiu convencer os deputados, né, o Pompeu de Matos, o Sandro chegou a falar com ele, que ele era contra a margem. E não tinha ninguém, né, a lutar dentro do Senado. E, realmente, aquilo que eu vinha falando há 2 meses atrás foi falado no Senado. Qual era a preocupação deles? Não era perder quase uma renda, não era na cabeça deles, a margem está tirando mais 5% da renda. O que nós temos que convencer, né, o argumento deles é o seguinte, na teoria, né, na poesia, é muito lindo falar assim, não, eu não vou dar os 5%, ele não compromete a renda dele. Eu vou dar a suspensão, né, vou dar algum outro benefício, mas na prática não é isso que funciona. Realmente, se ele não tiver a margem, né, que com a taxa de 1,8, ele vai parar na mão do agiota, ele vai parar na mão das empresas que cobram 30%, chegam a 30% ao mês, tá? E ao invés de comprometer mais 5%,
ele vai comprometer mais 30% da renda dele. O pasmem, eu venho falando, o João sabe também, se ele vai numa empresa, ele já está todo tomado, com 35%. Ele vai em outra empresa, pega mais 30%. Pasmem, se ele correr rapidinho e a empresa não vê que está um lançamento, ele consegue pegar mais 30% na outra empresa. Ele fica com 95% da renda. Então, essa história de falar que vai aliviar não tendo a margem, não, a gente tem que convencer que não é assim que funciona. O aposentado, o pensionista, o servidor público não vai deixar de pegar empréstimo. Nós queremos propor uma taxa mais justa, tá? E sim, trazer o salário dele de volta nessa margem. Ele quer pegar o dinheiro, dar os cartões de crédito e dar o crédito pessoal, que tem uma taxa de juros muito maior, né? Então, isso que nós temos que convencer. Não, eu falo o seguinte, é chegar, argumentar no Instagram, tem gente que vai para a ofensiva, e não é assim que funciona. Só vai lá e conta a sua história, mais nada. A sua história já vai convencer. Não vamos partir para a ofensiva, querendo ofender ninguém. Vamos argumentar. Então, essa é a articulação. E foi assim que o capitão Alberto Neto convenceu o próprio Rodrigo Maia. Muita gente, convenceu toda a Câmara dos Deputados. Essa articulação o capitão fez. Convencer com esse argumento. E se não for tomar muito tempo, o capitão ele foi até o secretário lá do Paulo Guedes, ele conversou diretamente com eles, usou esse argumento. Eles não estavam vendo por esse lado. Até teve aquele rumor que o governo era contra. O próprio capitão Alberto Neto convenceu ele e falou, poxa, vendo por esse lado, vocês têm razão. E foi uma promessa também de campanha do Bolsonaro, né, do presidente. Então, gente, esse argumento, essa articulação que está tentando fazer, agora nós temos alguns senadores que já são a favor. Na época não tinha. Então, né, o doutor Santos conseguiu também convencer essa galera lá. João, então basicamente é isso, João. É tentar fazer essa articulação. João, muito obrigado aqui mais uma vez. Que legal. E olha só, né, quando a gente fala, né, Felipe, Sandro, Milton, quando a gente fala em articulação, não é manipular, né, os políticos, os senadores, deputados, entendeu? A gente diz articulação, mas é assim, é mostrar uma realidade, porque as pessoas podem confundir a articulação com uma manipulação. A gente não está aqui para isso, a gente está aqui para trazer voz, trazer poder do povo, porque todo poder tem que emanar no povo. E falando em todo poder tem que emanar do povo, eu estou aqui também com mais um herói aqui, o meu amigo Milton. Eu trouxe uma pergunta aqui também para ele, porque ele tem o canal dele lá do Milton Antunes, e realmente ele tem muito contato com os aposentados. Eu queria que ele falasse um pouco o que ele escuta lá dos comentários deles, das necessidades dos aposentados sobre a margem de 5%. Seja bem-vindo, Milton. Microfone aí também. Microfone aí. Então. Vai lá. Fala, pessoal, mais uma vez é sempre bom estar com vocês, essa equipe de peso aí, o quarteto. João, respondendo a tua pergunta, como jornalista eu tenho um interesse muito grande em saber qual é a visão e qual é a necessidade do outro para que eu possa fazer uma análise aí mais precisa e mais objetiva e tentar, né, de alguma forma, trazer uma solução. E foi assim que os nossos canais, praticamente de forma muito parecida, apareceram e hoje estão crescendo. O que mais me chama a atenção, estando próximo do aposentado, do pensionista, eu tive um aposentado, eu acho que todo mundo tem, próximo da gente. Eu tive a minha avó por 4 anos, eu cuidava dela, então ela foi o meu maior parâmetro de entendimento para olhar o lado da necessidade dessas pessoas, desses 35 milhões de brasileiros hoje, mais ou menos, entre aposentados e pensionistas. E é importantíssimo, o que mais me chama a atenção hoje, é a gente aproximar a realidade dessas pessoas com o que os políticos, aqueles que nos representam, entendem como realidade, né? Eles têm uma realidade um tanto quanto equivocada, e aí o nosso papel como intermediador é tentar aproximar o máximo uma realidade da outra, e aí chegarmos num ponto de equilíbrio e fazê-los entender que, por exemplo, a margem, como já foi bem defendida, né, pelo nosso querido Felipe, tem sua vantagem e necessidade mais que urgente, assim como também eu, que defendo também muito a suspensão, como fomos vitoriosos ontem, né, lá no Senado, defendo. Então, o que eu preciso hoje fazer com que tanto os aposentados quanto os pensionistas e o grupo de políticos que nos representam entendam
é que hoje nós temos duas situações, margem, na verdade temos três, margem, 14º, e suspensão. São três necessidades básicas, onde, por exemplo, nos grupos a gente vê muita discussão de duas delas. O que é mais interessante, margem ou suspensão? E a gente traz agora o 14º como um ponto de equilíbrio, porque eu tenho certeza que é bom para os dois. E aí eu chamo você, aposentado, você pensionista, para a sensibilidade de se colocar no lugar do outro e entender que se a tua necessidade é margem, ótimo, maravilha. Mas aí você vai entender também a necessidade de quem precisa de suspensão. E vice-versa. E aqueles que têm em comum acordo as duas coisas, ou as três, como necessidade básica para a solução do seu problema, maravilha. A gente chega num consenso de equilíbrio perfeito para que a gente possa sanar o problema de todos. Eu acho que eu respondi a tua pergunta, João. Eu fugi muito. Não, com certeza, Milton. Muito obrigado aí. Sabe as palavras, né? O Milton, que é jornalista, então ele está por dentro das necessidades das pessoas da margem de 5%. E falando em necessidade, gente, a gente realmente também tem uma necessidade aqui. A gente tem uma necessidade que você compartilhe esse vídeo para que chegue até os senadores, para que chegue até os deputados, para que eles entendam a verdadeira realidade, né? Então, o meu muito obrigado a todas as pessoas que estão assistindo até agora aqui. Pode deixar o seu like também. Se inscreva no canal dos meus amigos e depois a gente vai ter um bate-papo lá no canal do Milton, né? Que vai falar também, Milton, sobre o 14º salário. É isso, Milton? Suspensão. Então tá. Que vai falar também sobre a suspensão. O Milton vai falar sobre a suspensão. Muito obrigado e até o próximo vídeo, pessoal. Um abraço, até o próximo vídeo.